Estamos começando mais um episódio aqui do Podpato e também indo para o nosso YouTube, que a gente aqui é múltiplo, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo, onipresentes, oniscientes, onipotentes. Estou com ele, Lucas Naves. Falei para vocês que esse episódio ia vir. Conseguimos. O Lucas, gente, eu conheci, vou até abrir para você, que eu acho que eu nem te contei, né? Eu conheci o Lucas no Paranormal Experience. Foi o quê? Uns 2 anos? Há uns 2 anos que você foi? Tem 2 anos já. Eu vou lá esse mês, inclusive, de novo, mas a última vez que eu estive lá tem quase 1 ano e meio, pelo menos, né? Que foi quando eu assisti, que coincidiu o Paranormal Experience, né? A história do Paranormal, ela se junta à minha história. No Despertar, foi meio que junto, assim. Então, todo mundo que ia aparecendo lá no podcast, eu ia puxando, Consumindo. né? É isso aí. Normal, né, Lucas? A gente fica, tipo, querendo saber de tudo, fazer tudo. E o Lucas foi uma das pessoas que eu comecei a seguir lá naquela época, comecei a acompanhar lá e que perduram até hoje. Porque ainda ressoa, né? Porque assim, é normal, a Sim. gente vai conhecendo um monte de coisa, vão ter coisas que vão ressoar com a gente, vão ter coisas que não vai ser o momento E tá de, tudo certo. né? Que você não vai entender ainda e depois você acaba entendendo. Enfim. E o Lucas, gente, ele fala de a principal linha dele. Inclusive, eu já soube que ele é o. Como é que chama? Tipo, quem vende mais é o É, top seller, sei lá. na Hotmart, nós somos número 1 em avaliação e vendas no segmento de hipnose clínica. Gente, a hipnose, quando surgiu, eu assisti um filme. Os filmes nunca ajudam, quer dizer, eles ajudam a difundir, mas eles não ajudam muito a pessoa, Eles né? mistificam muito, né? Não é, é igual falar de paralisia do sono, que os filmes só atrapalham. Mas é uma porta de entrada, querendo ou não. E eu Sim. assisti um filme falando de hipnose e eu falei, cara, eu quero ir atrás disso. Eu fiz algumas sessões, fui procurando umas pessoas, mas nunca consegui entrar assim na hipnose mesmo, até eu conhecer a Cássia Faria. Que eu fiz uma sessão com ela de hipnose regressiva, que ela colocou no canal dela. Não sei se você conhece a Cássia Faria, eu conheci ela no Paranormal Sim, Experience. sei quem é. Enfim, ela faz uma regressão bem, né? Vai até a sua linhagem, uma coisa bem. E explodiu assim a minha sessão lá no canal dela. Muita gente começou a me seguir por conta disso, mas foi uma experiência muito divisora de águas para mim, a hipnose. Mas eu sei que não é só disso que você fala, não é só isso que você entende. Eu, inclusive, assisti um episódio seu incrível no Lean Podcast. E eu queria que você contasse um pouquinho, né? Contasse aqui pra gente. Quem, de Sim. repente, não conhece você ainda, não segue o seu canal. Eu fiz um vídeo, o vídeo que eu subi ontem, eu falei de você no vídeo. Então, mas fale-me. Maravilha. Bom, realmente, eu comecei com a hipnose, trabalho até hoje, ainda é o meu principal produto, é o que eu tenho mais alunos, o que eu mais dou aula, mas dos últimos anos para cá, eu vim fazendo aquilo que me dá mais prazer também, né? Aquilo que segue mais a minha paixão, que é falar sobre manifestação da realidade, falar sobre espiritualidade. Então, hoje, como eu sou neurocientista, sou mestre em neurociências, dou aula de mestrado, pós-graduação nessa área das neurociências, meio que o neurocientista, ele estuda qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa a gente pode falar que esteja ligada à ciência. E me interessa muito essa área de estudo, porque tem muitos neurocientistas materialistas, mas com foco na espiritualidade, você conta no dedo, principalmente no Brasil. Então, eu tenho me aperfeiçoado mais nessa área, tenho feito pesquisas nessa área, e, e geralmente, quando me chamam para ir em podcasts, assim, geralmente é para falar sobre esses temas, né? Então, eu mesclo ali hipnose, programação neurolinguística, mas também falo de neuroespiritualidade, que é a visão das neurociências sobre assuntos relacionados à fé, oração, curas, milagres, e tem muito estudo interessante nessa área, então é a área que eu mais tenho estudado e falado.
E realmente, com esse estudo da mente, assim, você acha que quando existe o chamado milagre, quando existe ali uma cura, é atribuído a algo externo, espiritual, que desceu ali e pôs a mão sobre a pessoa, ou é uma divindade inerente que a gente tem, interna, que faz essa transformação? Eu digo que toda cura é uma autocura, porque não importa a linha que você esteja utilizando, se ela é mais pragmática, se ela é mais espiritualista, toda emanação de cura, toda vibração de cura, ela só consegue ser transferida quando o paciente entra em fase com essa energia emanada. Se ele não entrar em fase, nada feito, Nada feito. né? Então, tanto que Jesus falava, tua fé te curou. Então, as ferramentas, as terapias, elas são oportunidades de criar em fase com esta frequência para que o paciente entre em ressonância e consiga ter uma autocura. Por mais que tem pessoas que vão fazer depoimentos falando, poxa, o Lucas Naves me curou disso, me curou daquilo. Eu falo, eu não curei ninguém. Vocês que se curaram, eu sou apenas um instrumento. E com as minhas técnicas eu ajudo as pessoas a chegarem num processo de autocura, trazendo clareza, orientação terapêutica, trazendo ensinamentos, né? Então, meu trabalho é como realmente um orientador da parte da mente. Eu estudo muito a mente, principalmente pela programação neurolinguística, que também é minha área, e por ser professor, eu sou um terapeuta barra professor, né? É muito comum eu estar atendendo meus pacientes, meio que dando aula ao mesmo tempo, porque não faz sentido eu apenas fazer uma reprogramação mental e te liberar. Eu preciso te ensinar como aplicar esses fundamentos em si mesma, por exemplo. Senão você fica dependente da terapia e não faz sentido. Gente, eu vi um vídeo hoje, a menina falando isso. Ela falou: se você procurar um terapeuta para fazer, sei lá, alinhamento de chakras, você vai fazer, enfim, qualquer coisa que você estiver buscando ali. Se ele não te ensinar como você continua sozinho, como você faz isso com autonomia, ele não está te ajudando. Ele está te Exatamente. focando. Você pode estar, né, às vezes, na ilusão que você se libertou de um dogma, mas você está caindo em outro. Exatamente, exatamente. E eu já tive conflitos, até mesmo com alunos, que falaram assim, mas poxa, mas se você resolve a pessoa, como é que fica a sua agenda? Né? Porque você já tem ali garantido pacientes até o final do ano. Então, eu fundei um movimento em 2020 chamado A Nova Terapia, que vai justamente no sentido oposto da terapia tradicional, que gera essa simbiose, essa codependência, É frases terapia breve. como, frases como, olha, você vai ter que aprender a conviver com isso, Uhum. sabe? Essa é uma das frases que eu mais detesto na terapia, né? Tipo, aceita o problema, convive com ele. E não é sobre isso, né? A gente trabalha realmente com a reprogramação da causa, dos traumas emocionais, das fobias, né? Então, o foco mais na terapia breve, é uma terapia mais objetiva, que tem meta, que tem prazo, que tem estratégia, não é uma coisa solta. E tudo bem quem trabalha assim, mas não é a linha que eu trabalho hoje, que eu acredito que dá resultado. Até porque assim, as pessoas realmente têm essa visão de, cara, mas é seu ganha-pão. Você vai lá em uma sessão, então você vai curar a pessoa não vai voltar mais. Mas quantas Sim, pessoas é essa pessoa também vai levar, vai servir de exemplo e, exato. e essa rede vai ampliando, porque a gente não quer o mesmo paciente. A gente não, porque eu não sou terapeuta, mas eu digo, imagina, você não quer o mesmo problema, você quer também expandir, né? Sim, e quando você tem um tratamento bem sucedido, esse paciente ele conta para todo mundo. Então, É não faz infinito sentido. o seu É alcance. infinito. É infinito. Eu nem divulgo nos meus portais atendimentos, porque eu nem rodo campanha para atendimento, porque é uma coisa que a procura é gigantesca, né? É um que fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro.
Então, graças a um trabalho que realmente funciona, que não vou falar todos, mas na maioria dos casos, ou melhora ou resolve. Só não resolve quem realmente não quer ser resolvido, e tem paciente que não quer ser resolvido, ou quer resolver parcialmente. É aquele cara que Você, fala assim, olha, eu quero parar de fumar, mas não quero, sabe? Eu quero parar de 0 a 10, mas tem 6. benefícios, né? Ainda tem benefícios com isso. Tem benefícios, ele não quer abrir mão do benefício e a É. escolha dele. E faz parte do processo de atendimento. Você sente que está existindo uma migração mais abundante assim de pessoas que saem da terapia tradicional e buscam essa terapia breve, buscam ou são públicos diferentes? Tá em massa, viu? Porque, veja, são poucos ramos da psicologia que têm simpatia por essas áreas mais breves, né? Mais diretas ou mais sistêmicas. Então, as terapias alternativas têm crescido muito no Brasil e no mundo, porque realmente tem resultados específicos. E a terapia tradicional não tem conseguido dar conta do recado. Se você pegar estatísticas da OMS, você vai ver uma piora significativa em todos os casos, em todos os quadros de depressão, ansiedade, pânico, fibromialgia. E, ao passo que isso aumentou muito, aumentaram também o número de farmácias, remédios, terapeutas tradicionais sendo colocados no mercado em larga escala. Então, a gente tem que chegar numa conclusão que precisamos atualizar, porque ao passo que a tecnologia atualizou muito, a nossa terapia ficou muito defasada. E a maior dificuldade que a gente enfrenta é, nesses terapeutas defasados, aceitarem que eles estão defasados, porque eles não aceitam. Eles acham que quem não é do time deles são aproveitadores, são charlatães, né? Né? É, Místicos, é. E assim, você tem no Brasil, né? Você não precisa nem sair do Brasil. Você tem os maiores terapeutas de todas as áreas, assim. Eu viajo muito para a Europa para dar cursos também. Não é como o Brasil. O Brasil você tem assim de cada área, assim, quem que são os melhores da constelação? Tem aqui os melhores do Theta Healing, tem aqui qualquer área que você falar, barra não, de o povo arte, vem de fora para cá. vem de fora para cá. A gente está num celeiro, num país assim holístico mesmo. E esse crescimento das terapias alternativas se deve também pela ineficiência da terapia tradicional, não tenho dúvidas disso. E um outro movimento que eu vejo assim que eu acho incrível que dos espiritualistas é de despertar essa autonomia da questão. Até né, eu estudo muito Neville e o mestre de Neville, né, que ele cita, assim, que foi o mesmo mestre de Joseph Murphy, inclusive, eles anos depois, assim, ele quando o Neville perguntou para ele assim, mas qual é a lei, qual é o segredo, afinal? E ele só falou assim: você é Deus, mas até você saber disso, você vai sofrer. É isso. E hoje a gente ouve tantas pessoas falando, e é muito polêmico, assim. Eu já tive discussões com amigos religiosos, quando você fala, né? Vós sois deuses, no sentido Sim, que a gente entende hoje, de que realmente a gente tem uma divindade natural, que a gente não é um pedacinho, mas que a gente é uma réplica numa outra proporção, né? isso. Que é o fractal. Ainda é polêmico, né? As pessoas acham, né? Nossa, que prepotência. Mas realmente você entender que você usa as coisas como ferramenta e não como o seu alicerce, como o seu salvador, te dá essa autonomia e te liberta de uma maneira. Eu fico toda arrepiada quando eu falo assim. Eu falo, gente, é libertador. E eu quero chegar no ponto que uniu a gente, que são os ensinamentos do Bashar, que
Vamos lá. vieram assim, né, para romper Para essa estrutura. atualizar tudo, né? Não, para bagunçar tudo, que eu assim, comecei a me questionar coisas. Inclusive, eu falei assim, eu vou trazer essa bomba pro Lucas. Porque ontem eu estava assistindo uma pessoa que a gente conhece, eu e você e tal, mas eu estava assistindo ele falando sobre crenças de dinheiro, bloqueios financeiros, e ele começou a live dele falando lá, não, porque os seus ancestrais aconteceu isso por causa das guerras, tal, você está reproduzindo. E aí eu já fiquei imaginando assim, o que baixar O baixar só com a falaria? mãozinha assim, né? É, Com a mãozinha que assim. ele falaria quando se alguém perguntasse assim, baixar, né? Porque sempre vem a pessoa lá no microfoninho. É, Baixar, então, eu tenho travas financeiras porque o meu tatataravô, é. ele teve problema ali com a guerra, perdeu tudo, então eu estou reproduzindo. Aí Bachar falaria: você só está travado porque você acredita que você está travado, e pronto. Bom, exato. Né? Porque e aí eu fiquei pensando, se realmente o futuro não existe, se o futuro não existe, o passado não existe, e existe o agora, existe, na verdade, tudo sobreposto, tudo ao mesmo tempo agora nessas realidades paralelas. Como a gente explica, como que a gente vai na constelação, como que a gente vai nas crenças ancestrais, na maldição hereditária? Aí eu comecei a bugar, eu falei, gente, como que a gente vai falar sobre isso? Eu Você tem tive alguma muito. ideia? Mas eu Eu joguei uma tive. moedinha. Depois que eu comecei a falar disso, obviamente, eu tive muitos apoiadores, pessoas que, nossa, isso aqui, poxa, revolucionou, mas também tive pessoas assim, você precisa estudar o espiritismo, você não entendeu nada. Não, isso vai contra o catolicismo. Então, cada um tem a sua crença base ali, né? E o que o Bashar vai falar é que você não precisa deixar de acreditar que você foi uma camponesa no Japão no século sei lá o quê, mas que isso acontece simultaneamente, porque na verdade não é nem o presente que só existe, porque o presente presente, daqui a pouco presente, ele é plástico, mas o agora é diferente do presente. Agora é o campo, né? Agora Isso, é o é o próprio campo. Então, são vários quântico. frames do presente que dão a impressão de linearidade, né? E aí, inclusive, algumas pessoas vão perguntar assim: poxa, mas então como é que fica a nossa história, a nossa evolução? Como é que fica o Big Bang? Como é que fica a nossa evolução? E aí, a gente envelhece? Como é que fica isso, né? O Bashar vai falar que há uma grande crença coletiva de que nós envelhecemos. E nós acreditamos tão piamente nisso que nós Aham. envelhecemos. Se É uma todo mundo programação, deixasse de acreditar. é uma programação base. E o Big Bang, ele está acontecendo ainda, certo? Ou seja, em uma realidade paralela, ele está acontecendo, a evolução humana está acontecendo, porque o nosso foco de atenção está aqui no agora. Ah, e quando a pessoa morre, o que acontece? Ele fala assim: não, não tem que acontecer nada depois que você morre. É como se fosse um projetor projetando imagens em várias telas, ou uma lanterna iluminando vários lugares. Você é a lanterna, você é o projetor, certo? Você pode passar N filmes na mesma tela. Aham. Ok, a tela permanece, o projetor permanece, ou seja, então são vários frames da realidade, e ele faz até aquela analogia com o flipbook, que Sim. são aqueles, Eu mostrei no meu aqueles canal. cartunistas, né, que fazem Aquele- isso, e quando ele acelera, dá a impressão de movimento. Então a gente tem essa Ó, linearidade. assim, sabe? É. Aí vai Então a mostrar. gente atualiza alguns termos com ele, né? Não são vidas passadas, são vidas paralelas. Não é lei da atração, é acessar, sintonizar a realidade. Você não atrai, você sintoniza a realidade paralela que já existe, porque tudo já existe. Você não cocriou ela, você apenas se alinhou com a realidade que já estava disponível. Você só não observava ela. Ah, mas por que eu não sou rico então? Porque você não observou o que você é ainda.
Quando você observa, você toma consciência disso. Aí É o quando você toma foco. consciência, fala, Né? olha, eu já sou abundante. É onde você está colocando o seu foco, é o que você está de fato acreditando. Outro termo também que ele atualizou muito interessante, que vem na literatura espírita, fala muito, que são os obsessores. Ele fala consciências acopladas. Porque quando eu falo um obsessor, parece já que é uma entidade terrível, que eu tenho que expulsar ela como um demônio, muitas vezes. Que É. muitas vezes a igreja faz isso, né? É. E é uma consciência acoplada. Essa consciência acoplada pode, inclusive, ser você numa outra versão. Você expulsaria você simplesmente assim? Ou você negociaria com esta suposta entidade? Ou você encaminharia ela para a luz? Assim como um mentor seu pode ser você, né? Isso também buga, né? Sim. E aí ele quebra essas crenças, por exemplo, maldição hereditária, que é o que você falou aí. Ah, minha família é amaldiçoada, há uma grande maldição na minha família. Se você acreditar que sim, você pega ressonância com isso. Então não tem nesse sentido de karma, tem eletromagnetismo. Aquilo que eu emano volta imediatamente, porque a realidade é um espelho e ela não tem outra alternativa a não ser espelhar a sua escolha. Se você acredita que você deve para alguém e que você precisa voltar aqui para pagar isso, está disponível também. Sim. Olha, é genial, né? É um E outro sistema de pensamentos. não, e vem também assim, né, o entendimento de que o que a gente acredita como memória é uma vibração ativa. Então, se eu acredito nessa memória ancestral, ou se eu acesso de alguma forma, né, nossa, aconteceu isso, eu tenho essa memória, eu consigo. Então, na verdade, assim como eu criei ela, eu consigo apagar essa memória, mudar esse passado, porque ele Reeditar. é uma vibração ativa. Se tudo está acontecendo ao mesmo tempo, é só questão de eu mudar, né, para o Eu até brinco nos foco. meus cursos, né? Que eu falo para meus alunos assim, começo a falar muito de passado, eu falo assim, passado? Olho para trás, cadê o passado? Eu estava procurando ele aqui. Será que ele está debaixo dos livros? Será que ele está debaixo da cadeira? Eu procurei, eu não Tá achei ele tudo. aqui. Alguém achou por um acaso? Alguém está com o passado aí? Porque o que, que é o passado? São sinapses na sua mente de Nossa. uma releitura do que você acha que foi e que já não é mais. Então as pessoas estão muito presas ao passado, achando que o passado delas influenciou o presente delas. Mas é mais real que você influencia o passado com o presente, e não o contrário. É, essa frase. E ontem eu falei, gente, não é nada disso. É, o que você é hoje é uma construção do seu passado, né? Que as pessoas falam, né? Sim, E eu já falei muito isso. O que está acontecendo hoje é fruto de escolhas do passado. sim. E tem um delay, né? Eu pensava assim, não, uma coisa que você escolheu há 3 anos, você vai estar vivendo ela hoje. E aí eu falei, gente, olha essa crença que, tipo, foi. Agora, olha que interessante, Maíra. Uma vez eu fiz uma aplicação terapêutica. Sempre quando eu ensino, e como eu aprendi também, a gente ressignifica o passado, perdoa, libera, mas não muda o passado, muda só a representação. É assim que a gente aprende. Sim. Porém, um belo dia eu faço uma terapia da linha do tempo, que é uma técnica da PNL, que é como se fosse uma regressão, né? Eu atendi um homem que estava muito chateado, porque ele tinha brigado com um dos melhores amigos dele. Ele perdeu a linha e brigou, gritou com esse amigo e ficou muito envergonhado. E ele foi lá na minha terapia, porque ele queria, poxa, liberar isso do coração dele. E quando a gente voltou naquela cena, ao invés de ressignificar, ele falou assim: tem como eu contar para minha mente que não briguei com ele? Eu falei: tem, vamos fazer isso. Ah, mas isso não vai estar criando uma memória falsa? Eu falei: ó, o que é real? Na neurociência, a neurociência fala que toda memória é irreal. Então, você quer contar uma nova história? Ok, coloquei ele em hipnose, fiz a linha do tempo e contei a história de que não aconteceu briga, que ele ama o amigo dele e que tá tudo certo. Quando ele volta na sessão seguinte, depois de uma semana, ele me volta contando que
ele foi visitar esse amigo para pedir desculpas, que ele já tinha se resolvido na terapia, que ele andava muito nervoso. Chegou no amigo dele e falou: "Eu vim aqui te pedir desculpa, aquele dia que eu gritei com você, a gente bateu boca." O amigo dele olhou para ele e falou assim: "Briga? Que briga? O que você está falando?" "Não, nós Cara, brigamos." Ele falou: "Não, nós não brigamos." "Não, você não lembra? Eu estava aqui, a gente gritou, tal, brigou." Ele: "Não, não teve briga, você está doido?" Ele pegou sem saber, ficou achando que ele estava meio doido e foi embora. E aí eu fiquei, depois desse dia que eu comecei a estudar a realidade paralela, que aí eu pensei, será que nós abrimos uma bifurcação no genial. espaço-tempo e Efeito que Mandela. realmente descolapsou aquela realidade, né? E aí eu comecei a achar factível e possível isso. E hoje, quando você vai fundo nas teorias da mecânica quântica, né, você vê que é uma das teorias, né, mais aceitas, embora não científica ainda, a teoria dos multiversos. Inclusive, o tempo, né, ele não é nem citado nas principais equações de Schrödinger, né, ou de John Wheeler, não é nem citado, né, e o tempo, para nós aqui, está realmente associado devido à velocidade que nós vibramos, devido à gravidade que nós temos, mas o tempo é relativo, porque ele depende da velocidade, depende da gravidade. Então, em outras dimensões, ou até mesmo no mundo subatômico, já não tem o elemento tempo, nem está na fórmula. Tanto que você tem experimento de ação retardada na física quântica. Então, Não, e você tem a visão do tempo, a sensação do tempo, de acordo com o seu ponto de vista. exato. Porque mesmo a gente aqui dentro da Matrix, a gente tem passagens de tempo diferentes. É. Porque quando você. A gente mesmo percebe isso. Quando você está fazendo alguma coisa com entusiasmo ali, o tempo passa totalmente diferente se você está com tédio, por exemplo. Exato. A gente distorce o tempo, né? Ou seja, a interpretação modifica o tempo, o significado que você dá para o tempo. E Então, não olha que é porque. E interessante. Bashar fala, né? Não é que o tempo é psicológico. Porque a gente fala isso, né? É psicológico. Não é a psicologia, não. É vibracional. Vibracionalmente. Ele é relativo mesmo, de forma vibracional, não de forma psicológica. Sim. E é uma consciência também, porque tudo é consciência. Tudo. O tempo também é energia, também é uma consciência. Mas, o que a gente pode trazer disso tudo para a nossa realidade? Vai voltar lá nos caras que a gente estudava lá no passado, o Neville Goddard, o Murphy, o Napoleão Hill, a Louise Hay, toda essa galera, por mais que já falasse uma linguagem mais simples, se você passar todos eles ali numa peneira, o que fica daquilo tudo com palavras diferentes, né? É que quando você emula a realidade, como você age como se ela já fosse, ela já é, né? Então eu gosto muito de usar esse comando na hipnoterapia. Como seria se você já fosse, né? Se você já fosse essa pessoa, como ela pensaria? Como ela se sentiria? Como ela agiria? Sim. Quando você começa a emular essa realidade, o seu cérebro não distingue o real do imaginário. E aí as sincronicidades começam a aparecer de maneira quase que instantânea na sua vida. Então, muda tudo, porque você já não precisa mais atrair nada, você não precisa criar nada, porque está tudo criado. Você só precisa ser um bom escolhedor da sua realidade. Da mesma maneira que você é criterioso, é criteriosa, né? Eu vejo assim, poxa, tem coisas que eu comia no passado que eu olho e falo assim, meu, como é que eu comi aquilo? Hoje eu não como mais, só tem coisas que a gente vai ficando mais enjoado com algumas coisas. Tem pessoas que eu recebia na minha casa que eu não recebo mais. Tem músicas que eu escutava que eu não escuto mais. A gente vai ficando mais seletivo em tudo, em relacionamentos, em tudo. Por que eu tenho que selecionar sentimentos ruins, emoções ruins, pensamentos ruins? Então, quando você se torna um melhor selecionador, um melhor escolhedor de bons pensamentos, bons sentimentos, bons ambientes, bons amigos, boas comidas, tudo. Isso é co-criar a realidade, que já está criada, na verdade, sem entrar em fase com as realidades que já existem. Olha Isso só, muda peraí, completamente.
que já damos 30 minutos aqui. Demos 30 minutos. Vamos encerrar aqui a primeira parte. Para quem está no Podpata, vai assistir continuação no próximo episódio. Então, a gente vai entrar agora aqui na segunda parte para falar mais disso, de como assim a lei da atração, ela realmente não existe? Então, olha a polêmica, gente. Vamos falar disso agora na segunda parte com o Lucas Naves. Estamos aqui agora na nossa segunda parte desse bate-papo. Lucas Naves aqui comigo. A gente terminou ali a primeira parte falando de que tudo já está criado. Não existe nada que você vá atrair. Você vai apenas acessar. Você tem que ser um bom co-criador ou um bom escolhedor? É isso que estamos falando, gente. Lucas, vamos continuar aqui esse assunto porque, olha... Não sei se vocês estão vendo, o topo da minha cabeça já saiu. Fumaças estão subindo aqui e a de vocês também vai ficar desse jeito. Vamos continuar. Sabe que um dia eu vi uma entrevista do Paul McCartney, que eu gosto muito, e ele contando como que ele compunha as músicas, né, dos Beatles. Ele foi o que mais fez músicas ali nos Beatles. E ele falava assim que as músicas, elas estão passando. E de repente ele começava a ouvir, olha, parece que é assim, ó. Então ele captava aquele pensamento. E aí ele direcionava aquilo para o instrumento e aquilo virava uma música. Então as músicas já estavam prontas, ele apenas canalizava elas de alguma maneira. Gente, olha que muito doido. Será que de repente, olha só, viajando aqui, ele entra em ressonância com uma versão dele mesmo que pensou nas músicas e de repente essa versão nem virou músico, nem foi ali, né? Nem teve coragem de materializar, mas ele captou e nessa realidade ali, naquele momento, ele resolveu fazer a música, né? Então, por exemplo, o Bruce Lipton também, que é um autor que eu gosto muito, ele traz uma analogia que ele utilizou um equipamento chamado magnetoencefalograma, que é um equipamento que as ondas não encostam no crânio, não é como o eletroencefalograma. E o magnetoencefalograma, mesmo estando à distância da cabeça, ele consegue fazer um mapeamento cerebral. Então ele começou a desconfiar, assim, será que o pensamento não está na cabeça? De onde está vindo o pensamento? Ele começou a desconfiar que o pensamento estava sendo transmitido para a cabeça. E hoje, realmente, não há provas científicas de que o cérebro produz o pensamento. Quando eu falo isso, os haters vêm em peso. Claro que produz, porque eu estou pensando, ou porque mostra lá um neurônio conectando com o outro. Tá, mas o que faz esse neurônio ter essa ativação? Tá, mas o que vem antes? O que vem antes? O que vem antes? Chega uma hora que nem a neurociência consegue responder. Então, o cérebro está mais para um transdutor do pensamento. Ele não opera sem a consciência, certo? Então, ele traz uma analogia, o Bruce Lipton, de uma televisão. Imagina que você pega uma marreta e quebra a televisão, parte ela no meio. A televisão parou de funcionar, certo? Mas o sinal da televisão ainda existe? Então, você é a televisão ou você é o sinal? Sinal. Se você é o sinal, você só precisa de um outro dispositivo. Agora, se você é a TV, já era. E aí, a neurociência vai se dividir muito nisso, porque tem os neurocientistas mais reducionistas que vão falar que a consciência é um produto do cérebro. Sim, vão falar, morreu o cérebro, acabou a consciência, acabou o pensamento. Já os cientistas, né, que vão na outra linha, você tem aí o Joe Dispenza, o Deepak Chopra, o Greg Braden, toda essa galera, Bruce Lee, Amit Goswami, toda essa galera, não. Na verdade, tudo está dentro da consciência. Até a própria ciência que está tentando ver se a consciência existe, está dentro da consciência. Tentando descobrir o que é a consciência. Que é incognoscível, na verdade. É impossível de compreender a magnitude, porque a consciência se funde com o todo, na verdade. Oi! Oi, voltou. Entrou uma ligação e causou esse caos todo. Mas, bora. Sem problemas. Então, você é o sinal, você não é a televisão.
Então, você é a consciência transcende isso. Então, você não é um corpo que tem um espírito, você é um espírito que tem um corpo. E essas mudanças de concepção, elas modificam muito a realidade. Falando da lei da atração, as pessoas elas estão muito condicionadas ao que elas ganham, e aí por isso elas são felizes, né? Ai, poxa, quando eu ganhar esse dinheiro aqui, eu vou ficar muito feliz. Ai, se vender muito, eu ficar muito... Se não vender, eu fico triste. Se não der certo, eu fico triste. Mas, na verdade, não é ganhar dinheiro para se sentir próspero. É se sentir próspero e aí você ganha dinheiro. É o contrário, Aham. certo? É eu me sentir saudável e aí eu tenho saúde. Realmente, a mudança, ela é interna. Como o Bashar fala, você não vai mudar a realidade externa, porque ela só existe interna. A gente não sabe como que é a realidade externa, porque tudo que eu vejo está dentro da minha cabeça. A gente vê só aqui dentro. Eu vejo só aqui dentro. Então, eu mudo internamente, e aí a realidade ela não tem outra escolha, ela precisa se adaptar ao meu novo eu, à minha mudança. Então, a crítica que ele faz sobre lei da atração é isso, não é que não funciona, mas é um conceito infantil. Porque quando eu penso em atrair, eu já estou separado. É um negócio que eu vou atrair que vem de longe. Ué, ou nós somos todos uma onda ou não somos. Então, se existe lei da atração, então A gente tem o que mudar lance esse de nome, Lucas. todos somos luz, todos somos um, não é assim que funciona, então? É. Então, já que a gente é uma onda só, eu não atraio, eu tomo consciência do que já é meu. Vamos mudar para a lei da escolhação. Lei da escolha, lei do acesso, é isso. Não, tem que mudar. E até o termo, que é o termo que você usa no seu trabalho ali, É. como que você chamaria hoje fazer uma regressão? Sim, não, eu uso o termo regressão, não tem problema como metáfora, mas eu deixo claro que é uma metáfora. Fala assim, vamos fazer uma regressão à causa. Ah, mas eu vou voltar no passado? Não, você vai acessar no presente mesmo, mas vai parecer que está no passado. Para fins metafóricos, eu não vejo problema, eu faço ponte ao futuro. É uma projeção, é É, uma a gente fala lá, conversa com o eu do futuro. É uma metáfora. Como metáfora não tem problema. Mas uma coisa é como metáfora, outra coisa é como realmente funciona. acreditando, né? Tendo essa. Então, ó, hoje, chegando uma pessoa para você que, que pergunte, que fale, olha, eu preciso, eu tô com uma trava financeira. Eu tenho essa trava, eu não sei se é de vidas passadas, eu não sei se é da ancestralidade, pode ser uma maldição hereditária. O que que você diria para essa pessoa? O que que ela Que é a precisaria crença fazer? dela. Primeiro que ela precisa parar de colapsar essa crença, parar de entrar em fase com isso. Que ela cria a realidade o tempo todo, ou ela escolhe a realidade o tempo todo. Então, ela pode zerar essa crença e fazer uma escolha melhor. E o código para isso é escolhe de novo, escolhe melhor. Eu sempre falo isso, escolhe de novo, escolhe melhor. Só que às vezes a pessoa tem uma crença tão arraigada que ela nem sabe que ela tem uma crença limitadora. Aquilo é tão arraigado, é tão desde a infância, né? Então, essa crença de karma, de maldição, voto de pobreza, são padrões muito, muito, muito arraigados, principalmente no ambiente religioso. Então, a Mas você pessoa acha que é válido? ela tem que querer sair dessa crença. Ah. Mas você acha que é válida essa linha de investigação, de identificar, da pessoa saber exatamente, olha, foi por causa disso, disso, disso. Você acha que isso é necessário ou Eu não? acho Só escolha uma importante, nova mas realidade e agora e acabou. eu acho importante, mas não obrigatório, não necessário. Quando a pessoa vem ao meu consultório para fazer uma regressão porque ela quer, porque quer saber de onde veio, pode ser interessante quando ela não sabe. Por exemplo, eu tenho pacientes que a gente descobre abusos, abuso sexual, Sim. e a pessoa não sabia. Ela descobre, ela acessa. Mas é necessário, é obrigatório? Não, não é obrigatório. É só você parar para pensar o seguinte: quantos problemões você já teve na vida? Você precisou de regredir todos eles? Não. Chegou uma hora que você decidiu, deixa para lá. Ou pensa diferente, muda o significado e você tocou o barco e seguiu em frente.
Então, na verdade, é tudo sobre significados. Qual que é o sentido, qual que é o significado que você está dando a isso? Porque tudo é neutro, eu é que dou o significado. Qual que é a história que você quer contar para si mesmo da sua história? Sim. É E tudo isso acontece sobre com a gente, interpretação. e isso acontece muito com a gente, assim, você se dá conta do nada, às vezes assim, por exemplo, sei lá, alguém vai e te rouba, te faz alguma coisa, né? E aí você fica até surpreso, fala, nossa, gente, se fosse um tempo atrás, eu ia ficar muito mal. E ó, nem liguei, sabe? Você se surpreende com essa transformação mesmo que você fez ali sozinho, que você transmutou ali sozinho. Esse é o soltar absoluto, né? É, O Deepak Chopra fala muito disso, no sentido de já não se importa, sabe? Ele não se importa se ele vai vender um produto, vendeu demais, vendeu pouco, não vendeu nada. Ok, isso não altera quem realmente eu sou. A verdade, ela está plena e soberana. Tem uma frase do Curso em Milagres que vai resumir isso muito legal. eu não Que li fala, ainda, quero muito ler. que fala assim, o irreal não pode ser ameaçado. O irreal não existe. E o real não pode ser ameaçado. Nisso está a paz de Deus. Ou seja, o irreal, ele não existe. Ele é uma ilusão. E o real, o que é real, não pode ser ameaçado. Nisso consiste a paz de Deus. Nisso está a paz de Deus. Está plena e soberana por isso. Então, Uhum. o que é real é o Não, significado que você dá. é real, tá bem, tá intacto, tá na paz. Sim, está tranquilo. O resto é tudo projeção. Então, agora olha como a gente fica frágil quando a gente condiciona bem-estar ao resultado. A gente é muito volátil, porque tem coisas que saem do jeito que a gente quer, tem coisas que não saem. E aí Mas você vem, se isso destrói vem por da conta nossa, disso. mas eu acho que isso vem da nossa necessidade de amor, de ser amado. Total. Porque qualquer coisa bate nisso, assim, numa rejeição do não pertencimento. Então, se eu não vendi, cai nisso de tipo, as pessoas não me amam, né? Não fui aceito, né? É, você toma ali pro coração. De, nossa, eu não pertenço, eu não sou daquele, né? Eu não sou daquele bando, né? Não me aceitaram. Porque se sente incompleto. É como uma pessoa que busca a, a metade da laranja, né? Eu busco a minha metade, ela já está em falta. Ela não é, Você vai estar ela... sempre em pedaços, se E você aí, se pensar. o relacionamento não dá certo por algum motivo, pronto, acabou a alegria, acabou tudo, porque a minha metade foi embora, então o que que sobrou de mim? Mas se você é inteiro, se você é inteira, ou seja, um relacionamento pode ser a cereja do seu bolo, mas não Eu metade do bolo. E essa história que você contou do bolo, Pode fada. suplementar e não ser metade. Porque metade, quando você busca metade, você já está em falta. Então as pessoas precisam ter mais amor próprio, se amarem mais, não dependerem de alguém para ser feliz, porque a pessoa está projetando a felicidade em um salvador. E ela está gerando uma expectativa em alguém que não pode suprir essa expectativa dela, não tem essa obrigação. E olha como isso é falha, é o projeto que você me faça feliz. Uhum. Isso É, é, não dá um, certo. é uma síndrome que a gente tem. É como se fosse assim, quase uma síndrome parasitária, né? De aquela coisa de parasitas que precisam estar juntos, mas fica um sugando o outro, né? Uma Rola coisa, uma simbiose nisso, né? a gente E, quer. A gente sente uma vontade de, de se destacar ou de sair do bando, mas existe essa força que puxa de dizer se você sair, você vai ser malvado, se você sair, você não vai ser amado, você vai ser rejeitado, abandonado. A gente fica
Eu acho que não tem Percebe que tudo que a gente mal está nenhum a pessoa falando, querer ser do banco, querer ser gado. Se a sim, pessoa quer mesmo, ótimo, se ela se sente bem. Mas quando a gente não se sente bem, a gente tem o medo, a culpa, a vergonha de se destacar, né? sim. E veja que tudo que isso que você está falando, tudo isso que você está dizendo, é sobre crenças. São as crenças que as pessoas têm. Então, nessa filosofia de ensino, né, nessa metodologia que o Bashar traz e que outros mestres vão trazer, ela busca não enfiar mais crença em você, colocar mais crença na sua cabeça, mas sim ir desfazendo aos poucos e corrigindo aos poucos, ou atualizando, pelo menos. É tirar tudo que não é cavalo, né? Sabe aquela história do Da Vinci? Tipo assim, a gente tem que evoluir mesmo. A gente veio para evoluir, como o Espiritismo fala, né? A gente precisa evoluir, porque se tudo está acontecendo ao mesmo tempo, nós já somos evoluídos. A gente só precisa tirar da gente o que não é evolutivo para a gente encontrar esse ser Sim. O, iluminado que a gente já é. exato. O Deepak Chopra, ele conta que ele foi perguntar a um grande yogi lá da Índia, um grande guru, né, para onde ele iria depois que ele morresse. E aí o guru virou para ele e falou assim: Eu nunca saí de casa. Você nunca saí de casa, porque a gente está numa cela de portas abertas, vamos dizer assim, a gente está numa cadeia de portas abertas, porque parece que a gente está preso, mas na verdade está tudo aqui. O céu está aqui. Né? O reino dos céus está dentro de vós, ou seja, o céu está aqui. Está tudo aqui. Uhum. E busque o reino dos céus antes E de todas tudo as. mais vos serás acrescentado. É a gente se conhecer, né? É, porque quando você busca o reino dos céus, teoricamente você encontrou a verdade, você encontrou o amor. E É aí você relembrar, percebe né? que nada te falta. Eu acho que é essa palavra, né? A gente veio para lembrar, Né? Você né? sabe que aquela passagem da Bíblia que fala assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem no hebraico é diferente. No hebraico não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é meu pastor e eu não faltarei. Olha. Isso foi alterado. Então, isso muda completamente. Isso traz a responsabilidade para quem? Para mim, ó. O Senhor é meu pastor. Eu não faltarei. Aham. Não é, não é nada me faltará. Eu não faltarei. Porque se eu faltar, as coisas faltam. Então, se eu não faltar, se eu estiver presente, se eu tiver presença, eu tenho tudo. E se eu achar que tá faltando, vai sempre faltar. Total. E é claro que a gente perde às vezes, a gente esquece às vezes desses ensinamentos. Nossa, Como eu muito. sempre digo, a Matrix é muito convincente. É. Então, os desafios vêm, tem hora que a gente perde a linha e tudo bem, mas o importante é relembrar e corrigir o pensamento. A cada dia mais, um pouco mais, você vai se tornando a cada dia mais consciente. Aí as coisas que você errava feio, depois você erra de novo, daqui a pouco você já toma consciência e fala, nossa, essa aqui eu já superei. Esse filme aqui eu já vi. Você já começa a fluir melhor. Você começa a ganhar mais maturidade, mais experiência. É E, entender que é o que você faz, o que você pensa na maior parte do tempo. Quando você já começar a ter consciência que, opa, hoje eu passei um dia muito mais consciente do que no automático. Quando você começar a ter essa identificação, é aí que as coisas viram. Quando você sim, está na maior parte do tempo dentro da vibração do personagem que você escolheu, sim, do seu perfeito. filme da vida que você escolheu. Porque aí há uma congruência. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu oro tanto para uma coisa acontecer e acontece só o oposto. Então tem que analisar como é que está o dia dessa pessoa, né? O campo não está respondendo ao que ela quer, o campo está respondendo ao que ela está sendo, em todas as atitudes, comportamentos, pensamentos.
Não Não, adianta, e essa oração, né? ah, eu vou na igreja, eu vou ali, louvo e não sei o quê, daqui a pouco eu tô xingando todo mundo, eu tô reclamando, vitimizando, justificando. O campo vai responder ao que você está sendo de verdade, o tempo todo. Exato. E o que as pessoas falam, chamam de oração é a súplica, caia de joelhos, chore, suplique, entre em desespero. As O pessoas veem, campo devolve mais disso. exatamente, do que ser uma confirmação do que você já é, né? A oração é você confirmar o que você já é, né? Exato. Eu penso na oração no sentido de declaração, de louvar e agradecer e declarar. Decreto. Decreto, não de pedir. Não precisa pedir. Não que é errado, mas é um nível infantil. Né? Então você escolhe a realidade em nome de Jesus, por exemplo. Você escolhe a realidade com a presença de Deus, que na verdade é você. Exato. E eu recebo umas perguntas assim, que eu meio que respondo do jeito que eu acredito, mas eu queria saber o que você responderia. Quando as pessoas falam assim para mim, tá bom, mãe, então se eu sou Deus, se eu, né, eu que crio e descrio e recrio, por que eu preciso agradecer? Eu preciso ser realmente grata? Vamos lá. Não é que você precisa, mas o que é gratidão? É estar em graça. Poucas pessoas refletem sobre isso. Falam obrigado, mas não sente. Agora, quando eu estou em graça, ou seja, eu estou afirmando que eu tenho. Quando eu falo muito obrigado por isso e aquilo, mesmo que eu ainda não veja, é a prova maior de que eu já escolhi aquela realidade. Sim. Não é que você pode não agradecer, tudo bem, mas é um mecanismo poderoso. É um mecanismo poderoso de manifestação, porque você consegue evocar um estado muito propício para a sua escolha. Então, é um Você está estado tomando vibracional, posse daquilo que é seu estado vibracional. é isso. Não é, você não está agradecendo alguém externo que foi lá e te deu o que você queria. Né? Porque é isso que as pessoas falam. Então tá, eu tenho que agradecer a quem? Eu estou agradecendo a mim mesma. Olha, obrigado obrigado Deus, Jesus. Quem? Não é entrar em estado de graça. É isso. Estado de graça e de alegria. Se você tiver em graça e alegria, você tem problema? Você tem algum tipo de problema? Não, não tem. Você está na vibração mais propícia, onde as sincronicidades só podem trabalhar ao seu favor. Lembra que o Bashar fala lá, o campo ele é neutro, o universo ele é neutro, ele não tá te punindo porque ele quer te lascar, você não está pagando os seus pecados. Você mesmo que está criando tudo isso o tempo todo, você é o seu vilão. É como a crença do demônio, né? A crença do Satanás, né? Você acha que um pensamento descolapsaria o diabo imediatamente, um pensamento de Deus some, pronto, acabou, não tem mais. Uhum. Será que o diabo não é um pensamento também? Ah, mas tem pessoas, entidades que agem como demônios. Tem, eles estão esquecidos da luz, eles se esqueceram da luz. Mas Né? todos vieram da mesma fonte. Sim, é o que eu falo, a sombra também é a luz travestida de sombra, Sim. para te ensinar mais sobre a luz. Tudo, só tem um caminho, só tem uma coisa, não tem o Não oposto. tem. O criador não tem um antagonista, né? Ele não tem um. Não pode. Não- A crença do umbral, né? Umbral existe? Olha, Você é acredita? o umbral, ele é uma projeção daqueles que estão naquela vibração, a projeção mental, não é um lugar. Sim. Assim como registros akáshicos. Ah, eu tenho que ir lá no registro akáshico, tem curso, você sai do corpo, vai lá no registro akáshico. Como metáfora, você não precisa ir em lugar nenhum. Não tem uma localização. Não tem local, é não local, é o universo não local. É. Tá tudo aqui e agora. Então, olha, pegando. Eu sei que muita gente está ouvindo a gente e
Nossa, que massa, que diferente isso. O que a gente convida, o que eu quero convidar a todos é começar a vivenciar isso. Não acredita na gente, não precisa acreditar no Lucas Naves, na Maíra, no Bashar, não acredita. Começa a testar, experienciar essa filosofia. Teste e veja os resultados. Nós Se estamos você conseguir, aprendendo ainda, mas nós já sabemos algum caminho, pelo menos. ó, a gente está com um pouquinho de tempo aqui. Dê alguma dica, algo assim, uma técnica, uma coisa na prática que a pessoa possa fazer esse teste. Então ela fala, tá bom, então eu vou seguir aqui o Lucas, hoje eu quero fazer esse teste. Perfeito. Qual seria esse teste? Eu vou deixar esse do qual é a melhor escolha que eu posso fazer no momento. Diante de qualquer situação que aparecer para você o tempo todo, pare e pensa, qual é a melhor escolha que eu posso fazer no momento? Então vamos supor que você viu um carro muito bonito na rua, você fala assim, nossa, ai, se eu tivesse dinheiro, poxa, nossa, ficaria ali, deve demorar muito para pagar um carro desse, né? Qual a melhor escolha você pode ter nesse momento? Você pode falar assim, olha, esse carro está disponível, alguém comprou ele. Se alguém comprou, se alguém tem, eu também posso ter. Uhum. Ou seja, eu vou flertar com essa energia. Como seria se eu tivesse? Pronto, você ainda não tem o carro, mas você tomou uma escolha que te aproxima mais do carro. Eu falo que se a gente entra na vibração do jogo de, de criança, da brincadeira de criança, a gente entra no caminho certo. De Isso. fazer exatamente isso, fazer essa brincadeira. Poxa, eu tô vendo esse carro. Então, cara, e se eu já tivesse? Olha, eu já tô dentro do carro. É. Eu faço muito isso nos meus vídeos para as pessoas entrarem em jogos, brincadeiras. Eu falo assim: toda vez que você abrir a geladeira, imagina que R$ 1.000 está entrando na sua conta. É. A brincadeira é um portal. Você viu a luz da geladeira? É um portal e você viu R$ 1.000 na sua conta. É. Então, a gente Eu, entra. eu, eu, eu lembro de fazer test drive em carros que depois eu vinha ter, mas que quando eu era muito jovem eu não tinha achava que eu não tinha condição, mas eu ia fazer test drive na BMW, na Mercedes-Benz. Depois eu vim ter esses carros, inclusive, e realizei. Eu ia lá, dava uma volta, fazia o test drive, entrava, sentia o cheiro, pegava no volante, sentia o couro do carro, namorava o carro, qual era o preço, ensaiava que eu ia comprar, mesmo que eu não comprasse. Que eu estava dizendo para minha mente, olha, essa realidade existe, eu posso acessá-la. Eu Em faço algum isso nos momento eu apartamentos. consegui. Os corretores que não saibam disso, que eu tiro o tempo deles para me mostrar o apartamento todo. Eu, tá, não, deixa eu É ver. isso, é isso, é isso. Você está exatamente informando o campo de que você está Escrever aberto para aquela ali, possibilidade. Isso é mais poderoso do que sentar, meditar e visualizar que você está lá. Você foi lá em exatamente. loco e flertou com aquilo. Depois você vai ter oportunidades, vão surgir oportunidades de vendas, alguma coisa vai surgir que você vai conseguir esse dinheiro para conseguir fazer isso. Ó, eu quero aproveitar, coloquei no banner, gente, dia 16, eu vou fazer uma imersão, que é o Luz Câmera Manifestação, que é exatamente isso, você escrever o script do seu filme da vida. Então, são 4 horas que a gente vai ficar ali no sábado, de 8 ao meio-dia, para juntos a gente fazer essa jornada pelo teu filme. Você vai criar o seu personagem da vida, que é o seu eu do futuro, que é a sua melhor versão, que é o seu eu ideal, e dentro do seu cenário, aquele cenário que representa o seu grande sonho. Então a gente vai fazer esse filme juntos. Ó, vou deixar aqui no link também, aqui na descrição também o link da imersão pra gente estar juntinho ali, Adorei o tá? nome, viu? Luz, câmera, manifestação. É porque Muito nós legal. somos personagens mesmo, né? Nós somos estamos Total. aqui vivendo, né, um grande personagem. Então por que a gente não pode criar o personagem Atuar da de melhor referência, forma. né? Então é Genial, isso. adorei. Ai, Lucas, olha, ó, já foi 1 hora a gente junto. Eu amei. Nossa, se deixar, a gente fica aqui eternamente, porque é muita coisa para falar. Sim. São grandes ensinamentos. Só de baixar, a gente dá aqui uma série. É. Então, eu queria que você finalizasse Bom, aí. quero muito agradecer, né? A gente acabou aí
reconectando. Eu acabei assistindo alguns vídeos seus que o algoritmo trouxe para mim, achei incrível, gostei muito do canal. Quero já deixar os parabéns, que cresça cada dia mais. E Obrigada. que bacana que a gente está na mesma ressonância daquilo que a gente está buscando, estudando, acreditando. Espero que os seguidores, ou aqueles que ouvirem ou que assistirem, possam agregar alguma coisa em suas vidas, né? Coloque em prática. Tem Sim, muitos faço. fundamentos interessantes aqui. A gente trouxe um resumão da coisa toda, mas já pode te ajudar muito. E conte comigo, Maíra, para o que precisar, estou à disposição. Ó, e E vocês não viram, antes da gente começar a gravar, eu já ganhei um presente do é isso Lucas, aí. sim, que me chamou para o curso de hipnose que vai ter no Rio de Janeiro. Que dia? Já faz aí todo negócio. Ó, dias 27 e E 28 28. de setembro, no Shopping Barra Square, no Rio de Tá aberto Janeiro. ainda? Tá aberto Tá ainda? aberto, tá lá no Não? meu site, lucasnaves.com.br, você encontra lá as informações. É uma formação em hipnose clínica, ela conta com um módulo online preparatório, que você já começa a fazer assim que você se inscrever, e depois você faz esse módulo preparatório, você vem para os 2 dias presenciais para poder praticar bastante hipnose com a gente e Gente, poder fantástico. aprender as principais técnicas de reprogramação com hipnose. Muito bom. Quero agradecer aqui em público esse presentaço de verdade. Eu gosto Vai ser um muito do prazer, hipnose e estarei lá. E convido com vocês também para certeza. estarem. Obrigado, querida. Deus Imagina, abençoe a todos vocês aí, inclusive. foi incrível. Beijos. Obrigado. Tchau, tchau.